de Mateus, capítulo 16, versículo 24, é um dos textos mais difíceis quando nós lemos ele. É nos textos que mais mexe comigo, e eu tenho certeza que mexe com você também, pelo grau de dificuldade que nós temos de negar a nós mesmos, pelo grau de dificuldade que implica em você falar: não a minha vontade, mas a vontade do Pai, não o meu querer, mas a vontade daquele que me salvou, não a minha paixão, mas a vontade, o desejo daquele que tudo vê, muito melhor, muito mais na frente do que eu. O negar a si mesmo é uma tarefa dificílima. Costumo dizer, e quero reafirmar nessa noite, somos incapazes de negar a nós mesmos se não for a ação de Deus em nós. Tamanho é o nosso ego, tamanho é o nosso eu dentro de nós. Então, quando Cristo ele traz esse contexto de negar a si mesmo, ele sabe que para um homem, para uma mulher, para alguém negar a si mesmo, somente com a ação de Deus. Mas qual que é o real motivo de negar a si mesmo? Qual que é o sentido disso? O que significa na prática do nosso dia a dia esses ensinamentos de Jesus para nós? Porque tem um contexto, tem uma prática, tem uma razão. Primeiro, que a implicação de negar a si mesmo não é para todos em geral. Embora nós queremos impor isso para as pessoas, embora nós geralmente falamos para todos: olha, vocês devem negar a vocês mesmos, mas a grande verdade é que não é para todos, é somente para aqueles que querem se unir aos seguidores de Cristo Jesus. Jesus começa falando assim: se alguém deseja seguir-me. Ele não começa falando: olha, todos vocês precisam negar a vocês mesmos. Todos vocês, não. Se alguém deseja se juntar aos meus discípulos, se alguém deseja ser as minhas ovelhas, se alguém deseja se unir aos meus seguidores, ele começa com uma indagação: se alguém. E o contexto no grego aqui desse se alguém é um contexto de querer, mas não apenas com a vontade. É no contexto de querer, não apenas, eu quero me juntar aos seguidores de Jesus. Não é um contexto de alguém que acorda de manhã e fala: eu quero, eu até quero estar com Jesus, eu até quero ser seguidor de Jesus. O contexto que Jesus usa aqui é um contexto de uma escolha deliberada, é o contexto de uma escolha definitiva. Eu quero me juntar aos discípulos de Jesus. Isso em razão muito da ação de Deus na vida daqueles que Ele escolheu, muito da ação de Deus na vida daqueles que Deus já tocou no coração. E quando Deus toca no coração de uma pessoa, quando Deus age, então acontece uma escolha deliberada. Eu quero, eu desejo, eu almejo, eu não vejo um outro lugar para mim que não seja estar como discípulo de Cristo. Eu não encontro uma felicidade, eu não encontro um preenchimento, eu não encontro outra razão na minha vida do que não seguir a esse mestre, do que não se render à presença de Jesus. E quando envolve uma entrega, uma rendição, uma escolha deliberada, ela se encaixa não só nos momentos bons, ela se encaixa não só naquelas oportunidades que tudo está dando certo, que tudo está agradável. Quando a escolha de se juntar aos discípulos de Cristo, quando há uma decisão por intermédio da ação de Deus em nós, de deliberadamente nos rendermos na presença do Senhor, é um seguir em qualquer situação, na alegria e no sofrimento. Não é só no momento alegre, não é só no momento que o contexto parece que Deus está me abençoando muito, porque Jesus logo ali, ele vai falar assim: tome a sua cruz. Eu não consigo ver cruz como algo que não seja sofrimento. Tome a sua cruz e siga-me. É um contexto de compartilhar, é um contexto de partilhar a humilhação de Cristo Jesus em nossas vidas. Ele traz um contexto maior e mais difícil do que apenas
querer ser seguidor de Cristo Jesus. O desejo de alguém que ouviu o chamado diretamente no coração. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, ele fala assim: eu vou para o Pai e eu enviarei o Paráclito, eu enviarei o Consolador, eu enviarei aquele que vai convencer o mundo do pecado. Somente aquele que o Espírito Santo agir no coração é que vai arder o desejo de estar presente como discípulo junto ao corpo da igreja. Somente aqueles que ouvirem essa voz, ouvirem a voz de Cristo chamando, vão poder falar como Saulo falou no caminho de Damasco: mestre, o que tu queres que eu te faça? Por isso que não é uma escolha que nós façamos porque nós somos bons, nós fazemos porque Cristo é que nos chama. Por isso que não adianta a gente querer impor isso para as pessoas. Por isso que não adianta a gente querer enfiar a fé em Cristo Jesus goela abaixo. Nós precisamos pregar, orando para que o Espírito faça a obra. Ele vai falar assim: se alguém deseja seguir-me, se alguém deseja estar junto com os meus seguidores, esse deve vir após mim. O vir após mim traz um sentido daquele que segue o seu mestre. A ovelha segue o seu pastor, o soldado segue o seu líder, ou seja, é um contexto daquele que se rende e passa a seguir. Paulo vai dizer assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, é um sentido de seguir, é um sentido de ter Cristo e sua verdade como guia prática de fé e prática, como um guia de fé e prática. É seguir verdadeiramente Cristo Jesus. Quando nós olhamos para esse texto, que é o versículo 24 e 25, é um texto que nos surpreende, porque Jesus quase está falando, ele está falando, se anule. Negue a si mesmo significa anular a nossa vontade. E aí você fala, qual que é o contexto que Jesus falou isso para os seus discípulos? Primeiro a gente precisa entender que Jesus vai falar para aqueles que querem o seguir, negar-se a si mesmo, depois dele anunciar a sua morte aos discípulos. Ele fala, é necessário que o Filho suba para Jerusalém, que ele padeça, que ele morra. E Pedro chega para Jesus e começa a reprovar Jesus. Não, tem compaixão de nós, mestre. Não diga isso. A ponto de Jesus repreender Pedro e falar, Pedro, arreda-te de mim. Jesus, na verdade, quando Pedro começou a reprová-lo, Jesus viu uma clara influência de Satanás naquelas palavras de Pedro. A mesma influência que ele tentou fazer quando ele tentou Jesus no deserto. Houve uma tentativa de influenciar. Então Cristo repreende a tentação e reafirma que quem quer segui-lo deve negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Jesus está falando, eu sou o exemplo de vocês. Eu sou o exemplo. Não seja a minha vontade, não seja a vontade de vocês, mas seja a vontade do Pai. Jesus, ele, pouco antes de ser crucificado, ele faz uma oração, Senhor, se possível, passa-se esse cálice de mim, mas contudo, que seja feita a sua vontade. Negar a si mesmo é falar como Cristo falou. Meu Deus, meu desejo é esse, minha vontade é essa, mas contudo não seja a minha vontade, contudo não seja o meu querer, seja o teu querer, porque o meu coração é enganoso. O coração do homem é um coração enganoso. O coração do homem é um coração que muitas vezes tem caminhos que parecem que são bons, tem caminhos que parecem que são de paz, mas seu fim é amargo, seu fim é a morte. Por isso nós temos que ser guiados por Cristo Jesus. Por isso que nós temos que negar a nós mesmos para ser seguidor de Cristo. Ele deixa muito claro que para ser seguidor dele, tem que tomar a cruz. Se alguém quiser seguir-me, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Agora, é evidente
que nós sabemos que a cruz, ela está vazia. Jesus não está pendurado mais no madeiro. Por isso que não é num sentido de amuleto mágico, mas é num sentido de tomar essa cruz, é no sentido de compartilhar dessa cruz, é no sentido de compartilhar da humilhação de Cristo naquela cruz, é no sentido de compartilhar da causa de Cristo por intermédio da nossa vida. Eu não posso dizer que eu estou tomando a minha cruz se eu não compartilho da cruz de Cristo da minha vida. Eu não posso dizer que eu estou carregando a cruz se a causa de Cristo não está inserida no meu contexto de vida. Jesus está falando: tome a tua cruz e siga-me. Colossenses capítulo 2, versículo 6 diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Jesus está falando: olha, aquele que toma a sua cruz, e Paulo vai escrever aos Colossenses dizendo: aquele que recebeu o Senhor Jesus, também deve andar no Senhor Jesus. Aquele que tem Jesus como seu Senhor, como seu mestre, a vida dele tem que seguir o caminho do mestre. A cruz para nós, ela representa todos os sofrimentos como homem ou como cristãos. A cruz para nós representa a morte de Cristo e a sua ressurreição, mas ela traz um peso de sofrimento. Ninguém se refere à cruz como algo bom. Alguns acham que a cruz é o casamento. Falam: meu Deus, minha cruz é minha mulher, meu Deus, a minha cruz é o meu marido. Meu Deus, a minha cruz é essa situação. Não, sua cruz não é essa. Não é essa cruz que Jesus está falando. Isso não é cruz. Jesus está trazendo um contexto de morte e ressurreição. Jesus está falando, trazendo um contexto de partilha mesmo, de viver aquilo que Cristo determinou para cada um de nós. Cada discípulo de Jesus Cristo tem a sua cruz. Portanto, cada um de nós devemos considerá-la. Assim como nós temos os nossos deveres, também temos a nossa cruz para carregar, para suportar, para ser grato a Deus. Tomar a sua cruz é tomar do jugo de Cristo, é aprender de Cristo, que é manso e é suave. Tomar da cruz de Cristo é saber que Ele é o nosso guia, que a última palavra não é nossa, é das Escrituras, é de Deus. Tomar a nossa cruz é saber que nós devemos seguir os ensinamentos de Cristo, mesmo que esses sejam contra os nossos desejos e contra a nossa vontade. Você deve seguir a Jesus como uma ovelha segue o seu pastor. Você deve seguir a Jesus. Você deve seguir querendo e tendo o mesmo propósito do Mestre Jesus: viver para a glória de Deus. Quem deseja viver para a glória de Deus? Então tem que seguir o Mestre, tem que tomar a cruz, não só no aspecto de sofrimento. E quando eu falo sofrimento, eu não estou dizendo esse sofrimento que você partilha, eu estou falando do sofrimento que está embutido na morte, na ressurreição, na causa de Cristo, na perseguição, na renúncia do seu eu, na rejeição do mundo, porque se o mundo me odiou, odiarás a vós. É nesse contexto. Lucas 14, 27 vai dizer assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Então, tomar a sua cruz é renunciar, é abrir mão de si mesmo, é receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. A nossa vida em fé é de alguém que busca não fazer a própria vontade, mas fazer a vontade de alguém que é superior, no caso para nós, Jesus Cristo, o nosso Mestre. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Tomar a cruz
e seguir a Cristo Jesus também é deixar todo embaraço, também é deixar todo o pecado longe, também é tirar todo o impedimento que existe entre nós seguirmos o nosso Mestre. Em outras palavras, é vencer o eu que tão forte fala dentro de cada um. Eu já ouvi pastores pregar que, eu não concordo com isso, tá? Mas eu já ouvi exemplos assim, para ele enfatizar que o eu do ser humano é tão forte que ele fala assim: uma coisa é ser salva do pecado, outra coisa é ser salva do eu. Tão forte o eu do homem, tão forte é o nosso ego. Mas Jesus está falando: olha, tire todo o embaraço, tira todo o pecado, tira todo o impedimento, negue a si mesmo e siga-me. Ele é o nosso exemplo. E quando nós olhamos para o exemplo de Cristo, a gente vê que Ele não se agradou de si mesmo. Ele não viveu para Ele, Ele viveu para a causa. Ele não viveu para Ele, Ele viveu para cumprir aquilo que o Pai havia determinado. Ele viveu para fazer a vontade do Pai. Romanos capítulo 15, versículo 3 diz assim: porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injustiças dos que te injuriavam. Ele não se agradou. Negar a si mesmo não significa que você não vai ser feliz. Negar a si mesmo não significa que você não vai ter nenhuma oportunidade de fazer o que você quer. Não é isso. Mas negar a si mesmo é não viver para você mesmo, é não viver segundo a sua vontade, é não viver segundo as suas paixões, é não viver para você, mas viver para o Mestre. É não viver para fazer aquilo que você acha certo, mas fazer aquilo que o Mestre deixou que é certo. É viver não para compartilhar a sua vida inteira em prol dos seus objetivos, dos seus alvos e do seu bem-estar, mas é viver para a glória do Senhor Jesus em cada momento. E não se preocupe, porque Deus cuida dos seus filhos. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus tem prazer na nossa felicidade, mas nós não devemos viver em função dela, nós devemos viver em função de Cristo Jesus. Quando nós vivemos em função da nossa vida, nós vamos frustrar, porque tudo nesse mundo é passageiro. Casamento é passageiro, por mais feliz que esteja, em algum momento um dos dois vai morrer. Dinheiro é passageiro, ele não pode comprar tudo, não pode comprar saúde, não pode comprar felicidade, não pode comprar todas as coisas. Ele pode nos dar algumas oportunidades de entretenimento, de uma viagem, de uma coisa, mas ele não, o fim, a felicidade, a paz que excede todo entendimento não está ali. Existe uma série de outros exemplos que eu podia dar, mas a gente tem que estar fundamentado, deixando o embaraço, não vivendo para agradar a nós mesmos, mas vivendo para agradar o Senhor Jesus, vivendo para seguir o Mestre. O dever de todos que creem no Filho é negar a si mesmo. E talvez aqui é o ponto mais difícil que eu vejo da palavra, é o mais difícil que nós temos de cumprir. E eu vou mostrar alguns aspectos porque é difícil. Primeiro, que esse ponto é necessário, porque sem negar não tem como seguir. Sem negar não é possível, e só é possível negar se Cristo estiver na nossa vida. Então nós precisamos entender, meus amados, que negar é saber que a nossa justiça, que a nossa bondade é como trapo de imundícia. Negar a nós mesmos, em primeira instância, é não repousar nas nossas obras, é não estar confortável pelas nossas ações, mas saber que o que nos salva é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Romanos capítulo 10, versículo 3 diz assim: portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. A primeira coisa que nós temos que negar em nós mesmos é que a nossa justiça é trapo de imundícia, que nós não podemos se apoiar nessa justiça, porque essa justiça ela é falha. Se nós nos apoiarmos nela, nós jamais vamos negar a nós mesmos. Se nós se apoiarmos nas nossas obras, logo começaremos a pensar que somos bonzinhos,
logo começaremos a pensar que somos merecedores dos céus, porque na verdade nenhum de nós é merecedor dos céus. Todos nós somos pecadores, todos nós somos pessoas ruins, e só herdamos a eternidade por causa de sacrifício na cruz do Calvário. Então Jesus está falando: se alguém deseja seguir-me, negue a sua justiça própria, negue que as suas obras te dão oportunidade, negue quem você é como pessoa, e saiba que você só pode adentrar nos céus mediante o meu sacrifício na cruz do Calvário. A sua obra é trapo de imundícia. Precisamos estar com a vida firmada em Cristo Jesus. Mais do que isso, eu e você precisamos ser achados em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 9 diz assim: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo está falando aos filipenses: vocês precisam ser achados em Cristo Jesus, vocês precisam ser achados nele, não na minha justiça, não na justiça que vem da lei, mas da justiça que vem de Deus pela fé. Negue a si mesmo, negue a si mesmo. Você não pode acreditar no seu conhecimento, você não pode acreditar na sua capacidade, você não pode acreditar na tua sabedoria, senão você vai estar firmado nela. Esteja firmado em Cristo. Nosso conhecimento é falho, tanto é que nós vivemos para aprender, nós somos eternos alunos de Deus. Quanto mais a gente estuda a palavra, mais a gente aprende. Nós não podemos confiar e nem acreditar na nossa capacidade de superação. Antigamente tinha uma propaganda que passava na televisão que falava assim: sou brasileiro, não desisto nunca, né? Não podemos acreditar nesse slogan. Esse slogan não serve para cristão. Nós, sem Cristo, nós vamos desistir. Isso é fato. Nós não podemos nos apoiar em nossa capacidade de superação. Negue a si mesmo. Você precisa de Cristo Jesus. Quando nós nos apoiamos no nosso conhecimento, quando nós nos apoiamos na nossa capacidade, na nossa sabedoria, na verdade nós estamos nos apoiando na nossa altivez. E quando nós nos apoiamos na altivez, ela se levanta contra o conhecimento de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não se confie no teu próprio entendimento. Nós não podemos estar apoiados em regras, nós precisamos estar apoiados na cruz de Cristo, nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito, nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Nós não podemos confiar na força dos nossos braços. Vira para o irmão que está do seu lado aí. Eu não faço isso, mas é importante você falar isso para ele. Fala assim: não confie na força dos teus próprios braços. Negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Tem gente que tem síndrome de Popeye, né? Ele vem na igreja, ele acha que ele toma um espinafre e agora ele pode confiar na força dele. Não pode. Não pode. Se nós confiarmos, tem um versículo que fala assim: maldito o homem que confia no homem. Aí às vezes alguém me fala comigo: pastor, bem que a palavra diz para mim não confiar naquela mulher. Maldito o homem que não confia no homem. A Bíblia não está dizendo isso. O contexto não é esse. Quando a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem, ele está dizendo: maldito é aquele que confia na força do teu próprio braço. Maldito é o homem que confia nele mesmo. Primeiro somos nós, maldito é nós se nós confiarmos na nossa força. Nós precisamos confiar em Deus de todo o nosso coração. Jesus vai dizer assim em João capítulo 15, versículo 5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aí ele vai concluir assim o versículo,
porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está falando, olha, na sua força, sem negar o seu conhecimento, sem negar a sua sabedoria, sem tomar da sua cruz, sem estar enxertado na videira, sem a sua vida estar na minha, vocês não podem fazer nada, porque sem mim nada podeis fazer. Enquanto eu estudava para pregar nessa noite, um escritor escreveu a seguinte frase, ele diz assim: o segredo da força espiritual reside em reconhecer a nossa fraqueza pessoal. É forte, né? O segredo de ser forte é reconhecer que é fraco, porque quando somos fracos, aí que somos fortes. A Bíblia diz, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Paulo vai dizer que 3 vezes ele pediu para Deus tirar o espinho na carne, mas Deus não tirou e falou, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando reconhecemos que somos fracos, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 vai dizer, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer, Paulo vai escrever aqui agora a Timóteo, Timóteo, meu filho, não fortifica-te em você mesmo, não confie no seu braço, mas fortifica-te em Cristo Jesus. Negue si mesmo, negue o seu conhecimento, negue a sua sabedoria, nega o que você viveu até hoje, nega a sua experiência e se fortifica somente em Cristo Jesus. Negar a si mesmo é se fortificar na verdadeira fonte, se fortificar em Cristo, o nosso Salvador. Jesus, ele pega firme com a gente, ele é duro, ele fala, nega-se a si mesmo. Meu Deus, como é difícil negar a nossa vontade. Ah, meu Deus, como é difícil vencer os nossos desejos, como é difícil vencer a nossa opinião, como é difícil vencer essa pessoa que nós somos. Meu Deus, quando eu penso, falo, Senhor, isso não é o Senhor na minha vida, Pai, eu sou uma pessoa de personalidade tão forte, eu sou uma pessoa tão difícil, mas o Senhor tem trabalhado na minha vida. Jesus está falando, olha, negue-se a si mesmo, negue a sua própria vontade, negue o sentimento que há em você, para que você tenha o sentimento que houve, que há em Cristo Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 36 diz assim, e disse, Abba Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus está falando, negue a si mesmo, não seja o que você quer, não seja o que você deseja, não seja da forma que você quer que as coisas aconteçam, mas seja da forma que Deus quer, da maneira que Deus quer agir, da forma que Deus vai fazer. Quem quiser, quem deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é renunciar ao eu. Porque o eu, e a Bíblia vai dizer que o homem é amante de si mesmo, porque nós somos amantes do nosso eu, nós amamos a nós mesmos, e a gente vê hoje, às vezes até dentro da igreja, primeiro você ama você, depois você ama o próximo. A gente ouve muito de que nós temos que amar nós mesmos. A gente vai no culto e o culto se resume a um homem, não a Cristo. Muitos lugares que a gente ouve, na verdade o culto tem que ser para Cristo, a direção tem que ser para Cristo. E Cristo fala, olha, negue-se a si mesmo, renuncie o seu eu, renuncie a sua vontade. Mas quando a gente é amante de nós mesmos, o mais importante é a nossa vontade. Quando o eu nos domina, o mais importante é o que nós queremos e não o que Deus quer. Quando o eu nos domina, é o que nós entendemos, não o que a Bíblia ensina. É o nosso entendimento, não o entendimento de quem escreveu. É o nosso querer, a nossa prioridade. Primeiro eu em todas as coisas. E isso inclui deixar Deus para depois.
Isso inclui deixar Deus como secundário para nós. Mas Jesus vai falar: negue-se a si mesmo, negue a paixão, negue o desejo, negue todas as coisas e siga-me. Tome a tua cruz e siga-me. Tome a tua cruz e faça a minha vontade. Tome a tua cruz e abra mão dos seus desejos. Só que tudo isso não é feito por obrigação. Quando Deus chama, Ele capacita. Tudo isso não é feito como por algo que é imposto para nós, mas é de maneira natural, realizado para a glória de Deus. Quem quiser seguir-me, quem fazer essa escolha, fruto da ação de Deus na sua vida, quem escolher deliberadamente ser servo do Senhor, ele vai seguir, não porque está imposto, mas de maneira natural, para a glória de Deus. Jesus vai falar assim: tome a tua cruz. Não só tome ela, mas me siga também. Não tomar uma cruz como um amuleto. Tem gente que pega a cruz e acha que a cruz é um amuleto. Não, a cruz é um amuleto. A cruz é o símbolo da Igreja Batista, né? Mas ela não é como um amuleto, não como alguma coisa que tem. Não, é tomar a sua cruz como uma verdade que liberta. É tomar a cruz no sentido de entender o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas teve um escritor que escreveu uma frase fantástica, que é o Pink. Eu anotei para trazer para vocês. Ele disse assim: os benefícios legais do Calvário são recebidos através de crer. Quando a culpa do pecado é cancelada, ou seja, quando nós cremos em Cristo, a culpa do pecado é cancelada. E ele continua falando assim: mas as virtudes experimentais da cruz de Cristo são somente desfrutadas à medida que somos, de um modo prático, conformados com a sua morte. Pink é fantástico. Ele fala: olha, você recebe a libertação da culpa do pecado, a sua dívida ela é cancelada, mas à medida que você vai se amoldando, você vai sendo conformado à morte de Cristo, você começa a experimentar, começa a viver o melhor desse Deus, você começa de fato a negar a si mesmo e caminhar em direção. A cruz para o crente é o sinal que evidencia as suas ações. A cruz para mim e para você é o sinal que evidencia quem nós somos, quem é o nosso mestre. O nosso mestre é aquele que morreu pregado no madeiro como maldito, mas que a morte não o deteve. A morte não o deteve, mas ele ressuscitou no poder de Deus e está sentado à destra do Pai, e através dele eu e você podemos nos achegar diante de Deus. Se não fosse Ele, homem nenhum poderia se achegar até Deus. Então Jesus fala: siga-me. Agora, quando ele fala esse siga-me, implica em seguir no sentido particular, implica seguir no sentido de fazer a vontade dele, implica em seguir não da forma que você quer, mas da forma que ele ensina. É da sua maneira, é da maneira de Deus. Por isso que é negar a si mesmo. Se fosse da nossa forma, nós não precisaríamos nos negar, mas é da forma dele. É um segue-me. Você precisa amar a Cristo, eu preciso amar a Cristo, precisamos amar, tomar a nossa cruz, compartilhar dos mesmos valores de Cristo, compartilhar da sua humilhação no Calvário, confiar no que as Escrituras dizem, independente da nossa vontade. Nós precisamos ter uma vida rendida a Cristo por amor, não por obrigação. É o amor de Deus se movendo em nós. A crucificação de Cristo foi um assassinato dos homens maus, mas engana-se que pensa que Cristo morreu porque os homens venceram. Foi um assassinato, sim, da parte dos homens, mas a sua vida e a sua morte foi um resultado da sua entrega em prol do reino de Cristo Jesus. É complicado de entender,
Porque à primeira vista parece que os homens venceram, crucificaram o Mestre, mas quando olhamos para as Escrituras, é resultado da entrega dele pela causa de Cristo. Olha o que diz João, capítulo 10, versículo 18: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Este mandamento que recebi do meu Pai. Ninguém tira a vida dele, ninguém pode tirar a vida do Mestre. É ele que entregou pela causa de Cristo. Então o que você está esperando? Se renda, viva por esse Cristo, tome a sua cruz, negue a si mesmo. A cruz significa para nós princípio de fé, de entrega, de confiança em Deus. A cruz significa ser fiel até a morte, porque Cristo morreu a nossa morte, e Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos, por Ele e através dEle, ter a vida. A nossa vida, versículo 26 vai dizer assim, versículo 25: porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. A nossa vida, portanto, não deve ser vivida para nós, porque nós não podemos viver para ela. Nós temos que perder ela por causa de Cristo. Nossa vida tem que ser vivida para a glória de Deus, não para a satisfação da nossa vontade. A nossa vida, ela deve ser vivida para Cristo, e assim nós seremos achados nele. A nossa vida deve ser vivida para Cristo, para não ser perdida por toda a eternidade, mas para nele nós sermos encontrados e com ele passar a eternidade. João 17, 24, já estou terminando, diz assim: Pai, aquele que me destes, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Quem perder a sua vida por mim, Jesus está falando, vai encontrar a verdadeira vida. João capítulo 14 ou 15 fala: olha, eu vou para o Pai, vos preparar lugares, e voltarei para te buscar. Jesus está falando: olha, onde eu estiver, ali eu quero que esteja aqueles que o Senhor me deu. Ali eu quero que esteja aqueles que negaram a si mesmo. Ali eu quero que esteja aqueles que ouviram a minha voz e seguiram. Jesus fala: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e conhecerão a minha voz. João 12, 25, ele fala assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Não é o sentido de odiar, de não querer viver. Não é o sentido de falar: não, Deus, por que o Senhor fez eu nascer, então odeia essa. É no sentido de: eu nego a mim mesmo para viver a vida de Cristo. Eu quero negar esse ímpeto tão forte que há em mim para fazer a vontade do Pai. Muitas vidas, irmãos, são perdidas por causa da obra de Cristo. Muitas vidas são perdidas por amor ao Evangelho. Muitas vidas são gastas por dedicação à palavra de Deus. Muitas vidas partilham do sofrimento causado pela causa de Cristo, por preferir morrer a renunciar à fé em Cristo Jesus. Perder a vida é você ser fiel a ponto de que, se necessário, morrer pela causa de Cristo Jesus. E eu quero terminar falando da aplicação disso para nós como verdade, no nosso contexto. Primeiro, não ame a sua vida mais do que você ama a Cristo. Cristo tem que estar em primeiro lugar para você. Não tenha como prioridade fazer a tua vontade antes de todas as coisas. Não é que você não possa fazer nada que esteja na tua vontade, mas não tenha como prioridade fazer primeiro o que te agrade. Tenha como prioridade primeiro amar a Cristo. Não permita jamais que a sua vontade e os seus prazeres, que o teu querer suplante a sua fé em Cristo Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas é não ter a fé suplantada pelos nossos desejos. Terceiro, entregue-se a Cristo. Compartilhe da cruz de Cristo na sua vida. Não negue a sua fé jamais.
mas seja fiel àquele que morreu na cruz por você. Erros e pecados vão acontecer em nós, irmãos. Nós somos fracos e nós somos falhos, mas você deve se render diariamente a Cristo, e se render com o coração contristado, se render arrependido, porque é Ele que te fortalece.